Neste vídeo, vamos apresentar um exemplo de preenchimento de uma ferramenta para auxiliar a criação do termo de ciência e responsabilidade, o TCR, um instrumento de gestão essencial para o Programa de Gestão e Desempenho, o PGD. Este Canvas ele reúne os principais campos, inclusive os obrigatórios, que devem constar de cada TCR de um participante do PGD. Primeiro elemento são as responsabilidades do participante. Existem algumas responsabilidades que têm que ser obrigatórias de constar no TCR, conforme está no artigo 26 da Instrução Normativa número 24/2023. Uma outra coisa importante é verificar o normativo interno do PGD na sua organização, para verificar algumas condições ou informações que são específicas. Neste exemplo aqui, é estabelecido pela organização que o prazo de antecedência para a convocação presencial não pode ser superior a 3 dias úteis. Então, isso é uma norma não da IN e nem do decreto 11.072, mas é uma determinação interna da instituição e deve ser seguido no TCR. A elaboração do TCR é de responsabilidade da chefia da unidade de execução participante. Nesse exemplo aqui, a Marina Guimarães, ela é gerente da inovação de uma organização pública, então ela é responsável por elaborar o TCR. Nesse exemplo aqui, uma das pessoas da equipe da Marina é o Lucas Andrade, então ele vai pactuar esse TCR que é elaborado pela gerente Marina. Se a equipe ela tiver 5, 10 pessoas, então cada integrante desta unidade de execução, ele terá o seu próprio TCR. Um outro ponto obrigatório é o estabelecimento da modalidade e regime de execução. Existem 3 modalidades: presencial e teletrabalho, tá. E o teletrabalho ele tem 2 regimes de execução: integral e parcial. Uma coisa importante da modalidade e regime de execução é que quando a gente fala de presencial, tudo que é presencial ou a parte presencial do teletrabalho híbrido, ele na verdade é escolha da administração. A administração escolhe o local aonde será executado o trabalho, tá. Quando a gente fala de teletrabalho, seja integral ou parcial, na parcela de teletrabalho, ela não quer dizer trabalhar em casa, não é home office. E sim, na verdade, que o participante, ele que decide, tá? Obviamente, com a anuência da organização, tá? Aonde ele vai executar sua jornada de trabalho. Inclusive, é perfeitamente possível você ter um servidor em regime de teletrabalho integral, no regime integral, e ele optar por executar toda a sua jornada de trabalho no escritório. É perfeitamente possível, mas essa é uma decisão do teletrabalho, no caso integral, do servidor e não da instituição. Uma outra coisa importante são os prazos de atendimento, tá? Então, por exemplo, se o servidor estiver em regime de teletrabalho integral ou parcial, é preciso estabelecer qual é o prazo de antecedência para a convocação presencial, ou seja, aonde o servidor estará, por determinação da organização, tá, tem um prazo de antecedência, tá. Então, no caso aqui, são 3 dias úteis, que está compatível com a determinação que naquela organização, esse prazo de antecedência, ele não pode ser maior do que 3 dias. Um outro prazo importante, tá, é do atendimento, né, do retorno, né, às demandas recebidas, dentro do horário de funcionamento da organização. Isso é muito importante, principalmente quando o servidor está em regime de teletrabalho, tá. Muitas vezes ele pode estar numa situação em que ele não tem um tempo definido, né, e aí pode ter uma demanda que acabe não sendo atendida. Para evitar isso, então é obrigatório ter, né, qual é o tempo que ele precisa responder à demanda, tá. Uma outra coisa importante, principalmente no teletrabalho, são os canais de comunicação. Então, no TCR vai estar estabelecido quais são os canais de comunicação, que podem ser síncronos, tá? Telefone, ou podem ser também assíncronos. Muito comum o uso de ferramentas de mensagem corporativa, tá? Tem várias que podem ser utilizadas.
Então você tem que listar esses canais e o tempo de resposta. Nesse exemplo, então imagina que a Marina, ela decida mandar uma mensagem para o Lucas. Então o Lucas ele tem 4 horas úteis, ou seja, horas úteis aqui é dentro do horário de funcionamento da organização, para ele responder a Marina, tá. Como a gente está falando aqui, às vezes, de instrumentos assíncronos, não se espera uma resposta imediata, mas você estabelece um prazo de atendimento para que esse servidor ele possa ser acionado quando necessário. Um outro ponto do TCR é o estabelecimento dos critérios de avaliação. Esse item é muito importante porque ele é um balizamento que vai ajudar na construção lá do plano de trabalho. Então, já no TCR, o servidor já está ciente de quais serão os critérios de avaliação pela chefia da unidade de execução. Aqui, no caso, é o respeito aos prazos das demandas e também a qualidade das entregas do trabalho do Lucas. É isso que vai ser avaliado pela Marina na avaliação do plano de trabalho do Lucas. Também é importante e essencial que o servidor ele manifesta ciência sobre alguns elementos fundamentais do PGD. Primeiro tem a ver com as instalações, equipamento, o uso, que deve obedecer às normas de ergonomia, né, e de segurança do trabalho estabelecidos pela organização. O outro elemento é entender que participar do PGD não constitui direito adquirido, tá? Terceiro ponto é o seguinte: se o servidor estiver na modalidade de teletrabalho, seja integral ou parcial, é responsabilidade do participante custear a infraestrutura física e tecnológica necessária para a execução da sua jornada de trabalho. E o quarto item, tá? Quem tiver participando de modalidade parcial ou integral, eles precisam disponibilizar o número de telefone, tá, atualizado para divulgação no órgão, tanto para interno, tanto para o aspecto externo, tá. Então isso aqui é muito importante, então, para quem está em teletrabalho, ele precisa estar, ser capaz de ser acionado pela organização, poder ser contactado sempre que possível. Então aqui é um exemplo, tá. Então isso aqui dentro do sistema que for utilizado pela organização, isso aqui vão virar as cláusulas do PGD, e a pactuação ela consta com a elaboração do chefe da chefia da unidade de execução e a pactuação, a concordância desses termos, né, pelo participante do PGD. A partir da criação do TCR, aí nós podemos trabalhar com o plano de trabalho, tá? E também, de outro lado, nós vamos ver também os planos de entregas da área de execução.